O ticket médio é uma coisa muito importante, é um outro indicador muito parecido com a localização, que ele diz também, junto com o público, né, um público A, o público B, o público C, um público mesclado. Então o ticket médio ele diz muito também para você como é que você tem que colocar as suas ofertas e o que você deve saber desse cliente. Isso evita que você ofereça, sei lá, um espumante sei lá, de R$ 100 para um local extremamente popular que tem uma outra pegada aí bem diferente. Então, se você sabe a acomodação do lugar, ela é interessante. Sei lá, tem 20 mesas, tem 30 mesas, tem 10 mesas. Isso também me ajuda nas minhas parcerias. Será que eu consigo uma indústria que eu possa fazer uma parceria com esse cliente, personalizar um guardanapo, personalizar, sei lá, um canudo, personalizar um apoio para pratos, ou uma parede, ou um neon? Não sei. Tendo a informação, eu acho que a gente se debruça sobre elas e começa a surgir oportunidades de fazer diferente. Se tem estacionamento, se serve alcoólicos ou não. Por que tem estacionamento é importante? Porque um local com estacionamento as pessoas tendem a ficar mais tempo. Né? Elas ficam mais tempo porque tem ali a tranquilidade que o carro está tudo sob controle. Né? Não é uma passagem rápida. Isso já está na proposta dos locais. Servem alcoólicos? Não serve? Que tipo de alcoólico serve? Serve sobremesa? Ela é gratuita? Não é? É artesanal? Serve chá ou serve café? É gratuito ou é pago? São dados que te ajudam demais a montar uma proposta para um cliente. E aí vem um segundo olhar, que seria: esse cliente é sensível a preços? Que é aquele cliente que fica pedindo para você desconto o tempo inteiro. Então, é um cliente que está preocupado com. E aí tem que ver se ele está preocupado só com preço e compra o que tiver em função do preço, ou ele está preocupado com preço, vai barganhar, mas ele não vai deixar de comprar a marca X. Então, são dois entendimentos que você tem que ter para isso não virar numa rejeição total e aí você acabar não conseguindo vender. Porque não conectou, você não entendeu qual era o motivo que ele estava resistindo. Ele gosta de receber novidades? Se gosta, de que forma? Por e-mail, pelo WhatsApp, uma ligação? De que forma ele gostaria de receber essas informações? Ele já tem parceria com algum fornecedor? Nesses exemplos que eu dei para você anteriormente? Ele está aberto a novas parcerias? Tudo isso é importante. Cursos técnicos. Às vezes você pode ser um pequeno distribuidor, mas você às vezes pode entrar em contato em parceria com uma indústria e conseguir um treinamento especial para esse cliente. Às vezes você está capacitado para dar esse treinamento virtual ou pessoalmente para esse cliente. Normalmente as empresas, as indústrias têm vídeos muito interessantes que você pode complementar, ajudar esse cliente ou ajudar o profissional dele de cozinha, como ele faz para render mais o produto, como é que ele evita o desperdício. Então são tudo informações que afetam o cliente. Quais os dias de compra, de recebimento de mercadoria, né? Qual é o horário que deve chegar essa mercadoria. Então, tudo isso tem que estar lá nas suas anotações. Terminou? Não. Quais são os principais concorrentes? E às vezes o concorrente não é nem para saber, tipo, o concorrente da esquina cobra muito barato e eu não vou cobrar barato porque eu faço isso, aquilo outro, né? Aqui no meu estabelecimento o cliente tem 10 itens que lá no outro não tem, vamos supor. Então é um cliente que defende a sua ideia, defende o seu negócio e procura ter um preço médio, digamos assim, e tem preços que são diferenciais. Mas você também tem que conhecer.
Lembrando que nós estamos falando de clientes potenciais, não dá para fazer isso com todo mundo. Qual o tempo de mercado? Depois, se ele já é teu cliente, tem que saber qual é o ticket médio que ele tem com você. Né? A média de compras, ou a média mensal, ou a média dos últimos 3 meses, ou a média dos últimos 6 meses. Você tem que buscar um indicador que possa ser acompanhado a performance desse cliente. Se na média ele compra de você, sei lá, R$ 800, compra R$ 5.000, compra R$ 30.000, então você tem que encontrar onde é que estão as questões favoráveis dentro dessa média. O que leva essa média para cima ou para baixo? Em que categorias de produtos que leva para cima ou para baixo? Isso também é importante. Qual é a compra mais alta que ele já fez com você? Qual é a compra mais baixa? Por quê? Então, tudo serve de correção de rota, né? Das categorias de produtos que você tem, às vezes você tem uma especialidade, você é um distribuidor só de descartáveis, ou somente de higiene, ou somente de limpeza. Então, dentro da sua categoria, você tem várias linhas, vários itens que você pode ir evoluindo. Ou você pode ter, né, várias coisas ao mesmo tempo. E por último, você tem que saber qual é o sonho desse cliente, né? Que de certa forma já falamos antes. Eu quero, sei lá, ter franquias, eu quero ser a loja mais falada, mais conhecida aqui nessa região, nesse tipo de serviço ou nesta proposta. Temos que colocar conversas que envolvam sonhos e que envolvam emoção para você conseguir ter esta aproximação com o cliente. E todas essas 27 questionamentos que eu fiz, você descobre numa única vez, tipo ligando para o cliente, dizendo, peraí que eu vou fazer 27 perguntas para você. Não faça isso, porque ninguém vai querer ficar parado um tempão para responder 27 perguntas. Se você manda uma pesquisa para ele responder 27 perguntas, não vai responder. Como é que você faz acontecer isso? Uma vez que ele te pede permissão, que ele te dá permissão para você entrar em contato com ele para conversar, você vai colocando isso aos poucos. Vai perguntando isso aos poucos. Ou na medida em que você começa a ter mais recorrência de conversa, como nós falamos lá no início, ele vai te dando mais informações e você vai complementando, vai respondendo essas perguntas para compor as suas estratégias, né? Você vai construindo aí o seu dossiê. E isso tudo evita que você ofereça coisas que não façam sentido para o cliente, como meu estabelecimento ele não vende alcoólicos. E aí você chega lá oferecendo a promoção da cerveja, a promoção da vodka essa semana que está com preço legal, e ele não usa. Ah, eu tô com molho tal, né, um molho vermelho, e ele tá num preço ótimo, mas ele não usa molho, ele só usa o molho artesanal. Só ele faz o molho vermelho dele, ele não usa o molho pronto. Ou você vai lá e oferece, olha, eu tô com esse molho aqui que tá num preço, o molho mais barato do seu portfólio, porque você tem que ter, né, de acordo com a sua leitura de negócio, você tem que ter determinados itens, até os bem baratinhos. E aí você vai oferecer para esse cliente, ele vai dizer, não, mas eu não uso esse tipo de molho. Então isso demonstra um atendimento mecanizado, desatencioso e amador. Porque como é que eu não vou saber que o cliente, se eu vou oferecer determinada coisa, como é que eu não vou saber se o cliente usa ou não? Às vezes pode usar uma marca diferente, ok, aí não precisa saber. Agora, se ele de fato não usa e eu vou oferecer, aí é de doer. E às vezes tem clientes que eles têm uma certa condição que eles atingiram, uma proposta assim, de um nível diferenciado, e você leva lá, desqualifica o cliente, leva ele lá para baixo, oferecendo uma coisa qualquer, que não faz sentido com a proposta do lugar dele. Então, uma outra questão é que é um bom assunto, é um bom momento para entender, é um bom momento para questionar,
para readequar, digamos assim, a estratégia de conversa, que é a questão da sazonalidade. Estamos entrando na alta temporada, temporada de verão. Será que os mesmos pratos que são utilizados, são oferecidos no inverno, são os mesmos do verão? As mesmas bebidas, as mesmas sobremesas? Pode ser até que, se ele é especialista em feijoada, ele possa fazer feijoada fit, feijoada light, feijoada de verão, sei lá que nome que vai ter. Então ele começa a criar versões que se adaptam à época. Então isso é uma coisa que é preciso saber. Agora, já com certo atraso, né? Mas é uma época que tem que saber disso. Senão não evolui, fica só no beabá, no de sempre com os clientes, né? Tirando o pedido sem evolução. E isso é questão da personalização. Quando você abarca tudo isso, se imune tudo isso, procura colocar no seu controle essas questões que falamos, você está personalizando o atendimento, né? Então, você precisa dominar isso, precisa ter isso no seu radar, exercitando e fazendo isso sempre.